Bom, como estávamos vendo no bloco anterior, nas nações enquanto comunidades imaginadas, de acordo com Benedict Anderson, bom, nós podemos observar que uma identidade nacional pode ser considerada uma representação, pois é uma constituição de grupos que, aliados ao poder, fixam uma ideologia e os intelectuais foram justamente os encarregados de organizarem e fixarem esses modelos de identidades oficiais, né? Como eu venho colocando para vocês. Então, nós temos ali uma representação que os grupos de poder se identificam ali, né? Se veem representados ali. Então, como fenômeno político, cultural e social, a ideia de nação se associa à modernidade e esteve no âmago da formação dos Estados Nacionais, como vimos com o Benedict Anderson nas Origens da Consciência Nacional. Hobsbawm, em sua obra Nação e Nacionalismos, desde 1870, aponta as muitas transformações do termo nação e o desenvolvimento dos nacionalismos ao longo do século XIX. Então, de acordo com Hobsbawm, há um capítulo de Nação e Nacionalismos desde 1870 que chama A Nação como Novidade, da Revolução ao Liberalismo. Então, de acordo com Hobsbawm, a característica básica da nação moderna, de tudo que a ela está ligado, é a sua modernidade. E isso, né, pode ser compreendido por quê? Né? Pelo momento em que esses nacionalismos eclodem, porque é um tempo de consolidação dos estados nacionais, das línguas vernáculas. Então, por conta disso, nós temos aí, né, a formação dessa nação e da imagem dessa nação para o seu povo, né? Então, para isso, era necessário se saber qual é a origem desse povo, quais são as raízes culturais dele, quem é esse povo, né? Qual é a sua história. Então, ao reboque disso, também nós temos o quê? Essa formação da história oficial. Então, como é possível observarmos, né? Eric Hobsbawm vai justamente situar, né, o Estado como uma instância responsável em organizar o imaginário da nação junto aos intelectuais, né? Então, aí você tem a classe intelectual, a inteligência, né, que vai justamente divulgar e propagar essas imagens, né, que se quer dar de uma nação, de um determinado povo, e, portanto, aí o que? A colaboração da inteligência na construção dessa identidade oficial. Então, era necessário, portanto, criar junto ao povo um sentimento de lealdade em relação ao Estado e ao sistema dirigente. Então, é importante também nós ressaltarmos que as discussões em torno dos conceitos de nação e nacionalismos têm a sua origem com efeito a partir da Revolução Francesa, né? 1789, que marca, né, de forma talvez consensual na história ocidental, como um grande evento que vai estabelecer uma ruptura, né, com o antigo regime. Então, e é um evento que, de certa forma, materializa essa modernidade. Então, nessa perspectiva, né, o nacionalismo, por seu turno, né, ele emergiu, então, da noção fundamental atrelada à transformação dos modelos sociais vigentes. Porque Eric Hobsbawm, de acordo
com o seu pensamento, ele vai mostrar, né, o que houve, o que? Uma sociedade em processo dinâmico de formação. E por isso ele afirma que esse conceito de nacionalismo não foi criado pela Revolução Francesa, mas foi por ela aprimorado. Então, os exemplos mais robustos que a gente tem nesse sentido, né, dos nacionalismos, são os estados europeus. Né? Então, você tem, né, uma nação, uma ideia de nação atrelada ali o que? Há uma formação de um território que, vamos dizer, pretensamente se fala a mesma língua, canta o mesmo hino, está sob a mesma bandeira, né? Então, nesse sentido, né, a comunidade política imaginada, como Benedict Anderson coloca, ela é imaginada tanto como limitada, quanto soberana por excelência. Fecha a citação do Benedict Anderson. E ele diz: os membros de uma nação, mesmo a menor delas, jamais se conhecerão ou se encontrarão todos entre si, mas eles têm em mente essa imagem de comunhão, e que é dada justamente o que? Por uma homogeneização de língua, e onde eles vão se reconhecer por meio da palavra impressa, ainda que falem línguas, vamos dizer, variantes de uma mesma língua, né, diferentes em cada parte do território, mas eles vão se reconhecer dentro da palavra impressa, né? Então, o jornal, por isso, né, ele tem um grande papel nessa formação dessa nação enquanto comunidade imaginada. Esse jornal, ele deu, né, ele proporcionou essa ideia de pertencimento, né, de que todos pertencem à mesma nação, estão sob a mesma bandeira, cantam o mesmo hino e falam então a mesma língua, embora nós sabemos que dentro de uma língua há profundas diferenças regionais, né? Então, e que não são simples referências no falar, mas que implicam também diferenças sintáticas, semânticas e fonéticas. Então, nós temos, portanto, né, além disso, que o romance, né, além do jornal, o romance como outro poderoso instrumento que contribuiu na construção dessa imagem de nação, dessa nação enquanto comunidade imaginada. Porque o romance, de modo geral, principalmente esse do século XIX, né, a partir da segunda metade do século XIX, é o romance que vai tematizar o quê? As raízes de um povo, vai fixar literariamente uma história exemplar, por exemplo, né? Então, no século XIX, nós temos também no Brasil um movimento semelhante, né? E foi sem dúvida com a estética romântica que o Segundo Império, notadamente, conseguiu levar a cabo o seu projeto de formação de uma nação moderna nos trópicos. Então, e com isso foi possível buscar, né, esse estabelecimento dessa identidade nacional de caráter oficial, né, que é, por sinal, uma identidade de caráter excludente, porque é uma identidade homogeneizadora, né? Então, portanto,
é uma identidade que vai obliterar as diferenças, né, as heterogeneidades. Então, a gente tem essa ideia, né, de saber, né, qual é a origem desse homem. Isso foi um tópico bastante debatido no Brasil, né, desse período de final do século XIX. Qual é a origem desse homem? Qual é a nossa história? Então, nesse sentido, você tem a formação da nossa história oficial, o historiador oficial do Império, Francisco Van Hagen, e também a literatura também se encarregou de escrever esse Brasil, né? E, claro, José de Alencar foi o autor que se empenhou nessa escrita. E ele acreditava que ele estava ali escrevendo o Brasil, né? Embora com alguns problemas, né, dentro da estética dele, de fato, ele foi importante para esse debate, né? Ele esteve profundamente sintonizado dentro desse debate. E então, a gente tem o romance, inclusive, primeiramente, ele vai ser publicado nos jornais, sob a forma de folhetim, né, em capítulos. Depois, ele é reunido em volume, né? Então, daí o que? Essa importância do jornal, né? Ele como instrumento de coesão. Isso é importante nós pensarmos no jornal, porque o jornal, por exemplo, né, você tem ali 1903, quando hoje o que conhecemos como o estado do Acre, ele é anexado ao Brasil, nós vamos ver que há ali o quê? O jornal sendo publicado. Você tem o jornal anterior ao Acre ser brasileiro, ser anexado ao Brasil, que é um jornal em língua espanhola, portanto é um jornal editado pela Bolívia, e você tem o jornal após a anexação do Acre ao Brasil, publicado em português. E a partir de 1904 em diante, a gente vai ter vários jornais circulando naquela localidade. E isso nos diz muito do que Benedict Anderson coloca, né? Da formação da nação enquanto comunidade imaginada. Porque o jornal ali, qual era a função que ele estava cumprindo ali? Olha, de dar a ideia de pertencimento, né, daquele território ao restante do Brasil. Então, a criação, inclusive, de uma imagem de Brasil e também da imagem literária do Brasil não ocorreu sem embates ou rupturas. José de Alencar, sem dúvida, foi o polígrafo do Império e do projeto romântico, né? E ele, ao criticar, então, né, a obra de Gonçalves de Magalhães, intitulada A Confederação dos Tamoios, né, que foi uma obra escrita sob encomenda do imperador, em que o Gonçalves de Magalhães vai cantar um episódio exemplar, né, porque ele vai mostrar ali como foi a expulsão dos franceses da Baía de Guanabara, né, e como os índios tamoios auxiliaram os colonizadores portugueses a expulsarem os franceses. Então, é um recorte de um episódio exemplar, mas o Alencar faz uma dura crítica a essa obra, porque ele mesmo diz, olha, escreveríamos um poema, não um poema épico, porque o poema é um poema épico. E ao criticar, né, lançar uma série de textos de crítica sobre a carta intitulada Cartas à Confederação dos Tamoios, José de Alencar empreende uma verdadeira atualização na intelectualidade brasileira, justamente porque ele elege o quê? O romance. E o romance moderno, porque
porque ele, em lugar, por exemplo, da epopeia, porque ele diz que o romance moderno era mais adequado agora para se tematizar essa sociedade, né, que está vivendo toda essa modernidade. E enquanto a epopeia é uma forma que remete, então, a um homem do passado, a um passado muito distante. E ele, ironicamente, diz que o verso que serviu para cantar as Odisseias de Homero não servem para cantar as endechas da Guanabara. Então, nessa perspectiva, né, o Alencar foi, né, um grande intelectual, um polígrafo do Império. Ele escreveu as mais variadas facetas do Brasil, incluindo os variados períodos históricos do Brasil, né? Então ele trabalha o indígena antes da chegada do colonizador, o encontro entre o indígena e o colonizador, e depois o convívio entre indígenas e colonizadores. E a parte do romance urbano, chamado romance urbano dele, ele vai justamente tematizar o processo de urbanização no Brasil, ainda incipiente naquele momento, mas como as ideias, né, chegavam da França e eram absorvidas no imaginário das elites, principalmente na corte do Rio de Janeiro. Então assistam ao documentário José de Alencar, de Mestres da Literatura. O link vai seguir no painel do Google Classroom. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até o nosso próximo encontro. Luz e paz para todos.